E aí, beleza? Em uma cidade japonesa, uma mulher cai do céu em pleno dia movimentado, causando uma grande comoção. A multidão observa o corpo, mas nenhum sangue é encontrado, apesar da intensidade da queda. Em vez disso, descobrem uma estátua despedaçada. Veículos de comunicação de todo o mundo relatam o surto de um vírus mortal chamado Síndrome de Endurecimento Celular Adquirido, também conhecido como cepa medusa. Esta doença contagiosa é capaz de transformar pessoas em pedra. Diversas nações reagem à pandemia. Os Estados Unidos reforçam a presença militar em suas fronteiras. Algumas nações recorrem a bombardear suas próprias cidades. Enquanto isso, a economia global começa a desmoronar. A Rússia, por outro lado, apresenta a corporação Venus Gate, uma organização encarregada de combater a disseminação da cepa medusa. O plano deles é congelar várias pessoas, protegendo-as do vírus. No entanto, eles só conseguem fazer isso para 160 pessoas. Enquanto isso, a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos questiona as intenções da corporação Venus. Certos oficiais acreditam que foi a própria corporação Venus quem liberou o vírus inicialmente. Como resultado, a agência decide garantir que pelo menos alguns cidadãos americanos estejam entre as 160 pessoas que passarão pelo processo de congelamento. Algum tempo depois, 13 grupos de pessoas chegam a um castelo na Rússia para o processo de congelamento. Os grupos são compostos por pessoas de diferentes faixas etárias, nacionalidades e origens, com um dos grupos até mesmo incluindo um criminoso. Um repórter tenta entrevistar os presentes, mas ninguém demonstra interesse. Apenas o criminoso Marco Owen responde ao repórter gritando palavrões para a câmera. Dentro do castelo, Kasumi e sua irmã gêmea Shizuku cumprimentam a recepcionista. Somente Kasumi recebe acesso às câmaras internas do castelo, o que a deixa chateada, mas Shizuku a tranquiliza, dizendo que tudo ficará bem. As gêmeas seguem para áreas separadas temporariamente. Mais tarde, o presidente russo Ivan Koral Vega fala sobre uma poderosa inteligência artificial chamada Alice. Ele menciona suas capacidades, como monitorar a saúde de todos que usam uma pulseira especial e até observar os sonhos das pessoas. De repente, uma mulher grita: sua pulseira agora está preta, indicando que ela contraiu medusa e logo se transformará em pedra. A equipe a arrasta para fora da sala e Ivan pede desculpas pela confusão. Após a orientação, Kazumi e Shizuku conversam sobre o futuro. Kazumi expressa preocupação sobre o que acontecerá com Shizuku enquanto ela estiver congelada. Shizuku promete a Kasumi que sobreviverá e ambas concordam em procurar uma a outra quando ela for descongelada. De volta ao palácio, a equipe confisca os pertences das pessoas selecionadas, prometendo mantê-los seguros durante o congelamento. As pessoas passam por mais procedimentos necessários no laboratório. Finalmente, a equipe as leva até uma grande câmara contendo vários compartimentos. Kasumi entra em um deles e é colocada para dormir enquanto Alice fala com ela. Alguns tiros são disparados no escuro e pouco depois Kasumi acorda. A câmara está cercada por cipós. Pouco depois de colocar seus óculos, todos os outros compartimentos ao redor se ativam e se abrem, liberando muitas pessoas de seu sono congelado. Enquanto todos tentam descobrir em que ano estão, uma criatura voadora pousa perto de Kasumi. Ela grita e se assusta, caindo no chão. Por sorte, ela consegue se segurar em alguns compartimentos durante a queda, e dois homens amortecem sua queda. De repente, centenas das mesmas criaturas voadoras descem do topo da câmara e atacam as pessoas recém-despertas. Uma debandada se inicia e todos correm para o elevador, mas não conseguem abri-lo. Quando finalmente conseguem, todos se empurram sem se preocupar com a segurança. Infelizmente, o elevador é na verdade um poço e a maioria das pessoas cai nele. No fundo, há um monstro gigante feito de planta que devora todos os que caem. Um velho chamado Alexandro consegue se agarrar na borda e algumas pessoas correm para puxá-lo. No entanto, uma das pessoas que ajuda é puxada para dentro do poço pela língua do monstro. Os únicos sobreviventes do incidente na câmara são Kasumi, Marco, Alexandro, um cientista chamado Peter, um homem chamado Ron, uma mulher chamada Catherine e uma criança chamada Timothy. Todos eles se reúnem em uma pequena sala e conversam sobre o que está acontecendo. Eles concluem que o mundo exterior foi ocupado por monstros e que o planeta provavelmente se encontra em estado apocalíptico. Marco e Ron se irritam um com o outro e uma briga quase acontece, se não fosse pela intervenção de Kasumi. Após mais algumas discussões, o grupo decide seguir caminho pelas instalações
instalações. Enquanto caminham por um longo corredor, uma criatura os observa do alto. Depois de algum tempo, o grupo acaba ficando preso em uma área onde apenas águas residuais correm. Alexandro começa a divagar e entra em uma discussão acalorada com Ron. Nesse meio tempo, um grande monstro semelhante a um lagarto surge de cima, agarrando Alexandro e arrancando sua cabeça. O grupo começa a correr desesperadamente para escapar do monstro. Marco empurra todos para dentro da água. A correnteza arrasta o grupo, mas eles conseguem alcançar um local seguro. Quando percebem que Kasumi não está com eles, Marco retorna para procurá-la. Ele a encontra submersa em um canto e consegue resgatá-la a tempo. Depois de resgatar Kasumi, o grupo se depara com mais monstros semelhantes a lagartos e continua fugindo. Eles chegam a uma área onde encontram algumas armas. Ron e Peter começam a disparar contra os monstros que os perseguiam. Marco quase é atacado por um dos monstros, mas Kasumi o distrai fazendo um barulho alto. Isso permite que Ron jogue uma espingarda para Marco e juntos conseguem afastar a maioria das criaturas. O último monstro acaba se transformando em pedra, revelando que o vírus Medusa é capaz de afetar mais do que apenas seres humanos. Enquanto se recuperam dos ferimentos, o grupo começa a desconfiar da identidade de Peter. Eles questionam como ele conseguiu usar um colar, algo que a Corporação Vênus proibia nas câmaras de congelamento, e mencionam que foi ele quem os guiou até as armas. Peter entra em pânico e agarra Kasumi, fazendo-a de refém. Ele sai da sala por um elevador, enquanto dá instruções ao restante do grupo sobre para onde seguir. No elevador, Peter fala a Kasumi sobre uma entidade que encontrou e que se parecia com ela. Kasumi acredita que Peter esteja descrevendo sua irmã gêmea, Shizuko. De repente, um terremoto interrompe a conversa dos dois. Enquanto isso, as 4 pessoas restantes decidem agir. Timothy e Catherine escalam para cima usando as videiras ao redor, tomando cuidado para não chamar a atenção dos monstros. Logo em seguida, Ron também sobe. Quando os monstros percebem, Marco atira em alguns barris inflamáveis, provocando uma série de explosões. Em outra sala, Kasumi acorda e escuta uma conversa entre Peter e Marco. Ela descobre que os dois já se conheciam e que vinham enganando o grupo desde o início. Marco sai enquanto Peter faz o download de dados importantes em um computador. Quando Kasumi confronta Peter, ele revela sua verdadeira identidade como o antigo líder da equipe de criogenia da instalação. Peter explica que seu objetivo era expor a verdade ao mundo, revelando todos os dados reunidos naquela instalação. Antes que possa entregar o cartão de memória a Kasumi, contendo as informações valiosas, um monstro aparece. A criatura decapita Peter e tenta atacar Kasumi, mas Marco retorna a tempo de salvá-la. Enquanto fogem do monstro, eles acabam encurralados. Por mais que Marco dispare, o monstro não é derrubado. De repente, Ron e Catherine aparecem lançando coquetéis Molotov contra a criatura. Kasumi e Marco conseguem escapar, mas perdem o cartão de memória no processo. Kasumi, Marco e o restante do grupo se reencontram em uma sala de armazenamento. Lá, Marco revela sua verdadeira identidade como um tenente encarregado de se infiltrar na Corporação Vênus. Ele suspeita que exista uma cura para o vírus Medusa escondida em algum lugar da instalação. Durante a conversa, ocorre um terremoto que arrebenta a porta, permitindo que a água invada a sala. Quando o grupo tenta fechar a porta novamente, eles se deparam com o presidente russo Ivan Koral. Marco tenta atirar nele, mas o grupo o impede. Então Marco revela uma passagem secreta atrás da chaminé e lidera todos para dentro dela. Enquanto caminham, Ivan conta uma história sobre a vez em que conheceu uma criança chamada Alice, que possuía uma variante do vírus Medusa. Alice era diferente porque conseguia transformar sonhos em realidade. Esses sonhos impediam que o vírus fosse fatal para ela. Ivan confessa as atrocidades que cometeu ao realizar experimentos em Alice. O grupo descobre através de Ivan que Alice é a responsável pela situação de pesadelo que tomou conta da instalação. Eles também descobrem que Alice assumiu um novo corpo, que é justamente o de Shizuku, a irmã de Kasumi. No final do caminho, o grupo encontra o local de descanso de Alice. De repente, Ivan saca uma pistola debaixo do caixão de Alice e tenta desistir. Felizmente, Marco consegue impedi-lo a tempo. Outro terremoto acontece e a água começa a inundar o corredor. Timothy começa a correr, deixando todos em choque. O restante do grupo corre atrás dele, mas um monstro bloqueia o caminho. Marco ordena que o grupo
grupo siga em frente enquanto ele enfrenta o monstro, ele quase é devorado, mas Ron intervém. Infelizmente, ele se transforma em pedra após ajudar Marco. Marco alcança Timothy, Catherine e Kasumi. Eles descobrem que Alice havia assumido o controle da mente do garoto. Felizmente, Timothy volta ao normal pouco depois e todos conseguem chegar à superfície emergindo de um poço. Juntos, eles observam o castelo coberto por vinhas espinhosas. Marco descobre um helicóptero e tenta consertá-lo. Enquanto isso, Kasumi se dirige até um canto onde viu sua irmã pela última vez anos atrás. Lá, ela encontra uma câmera caída. Ao ver as imagens gravadas onde sua irmã luta para sobreviver, Kasumi entende que Shizuku ainda pode estar no castelo e corre desesperada para lá. Marco tenta impedir Kasumi de entrar no castelo, mas a ponte desaba antes que ele possa alcançá-la. Marco então retorna ao helicóptero, consegue consertá-lo e decola. De repente, Catherine aponta uma arma para ele, ordenando que abandone Kasumi. Ela deseja começar uma nova vida com Timothy e se tornar sua mãe. Enquanto tudo isso acontece, o castelo se transforma em uma gigantesca criatura alada. Subitamente, Catherine começa a tossir e a perder forças. Ela dispara acidentalmente a arma, atingindo o painel de controle. O helicóptero gira no ar e Catherine quase cai, sendo salva por Timothy no último instante. Marco luta para manter o helicóptero no ar, mas acabam sofrendo um acidente. Ele atravessa uma janela e cai dentro do castelo, bem perto de Kasumi. Timothy sobrevive à queda, mas ao se virar para Catherine, encontra-a petrificada pelo vírus. Marco e Kasumi seguem para o topo do castelo. Ao entrarem na sala superior, o homem enfrenta uma alucinação de sua falecida irmã, Laura Owen. Ele hesita em lutar, incapaz de atacar a mulher diante dele. Perto da derrota, Marco percebe que havia um chip em seu pescoço que permitia a Alice controlar sua mente. Ele atira no próprio pescoço e se liberta. Após se livrar da alucinação, Marco derrota o obstáculo diante dele. Em seguida, ele desativa os sistemas de Alice, mas é ferido por uma vinha. Em outro ponto da sala, Kasumi vê Shizuku adormecida sobre uma mesa. Ela tenta se aproximar, mas as vinhas a impedem, tomando a forma de Shizuku para tentar convencê-la a desistir. Kasumi só consegue se libertar das vinhas após Marco desligar Alice. Quando finalmente chega perto da irmã, Kasumi descobre que quem está ali não é Shizuku, mas ela mesma. De repente, todas as lembranças voltam à tona de forma clara em sua mente. Um flashback revela que Kasumi tentou desistir com Shizuku momentos antes do processo de congelamento. No entanto, apenas Kasumi faleceu naquele momento. Shizuku acabou ativando uma mutação do vírus Medusa e por isso foi enviada para Alice e tornou-se sua nova hospedeira. Shizuku explica ainda que ao manifestar seu sonho, conseguiu reviver Kasumi, deixando a irmã sem palavras diante da revelação. Enquanto isso, o castelo começa a desmoronar e se desintegrar. As irmãs compartilham uma última despedida. Marco então chega, pega Kasumi e a leva para fora enquanto fogem do colapso. Já do lado de fora, Kasumi conta a Marco tudo o que descobriu. Marco oferece palavras de consolo em seus últimos momentos de vida. Kasumi se vira e chora diante do corpo sem vida de Marco. Logo em seguida, Timothy a encontra. Ele pergunta o que farão a seguir. Kasumi sugere que encontrem uma área habitada primeiro e depois busquem pelos pais dele. Eles então caminham rumo ao horizonte. Terminando assim King of Thorn, animação de ficção científica e terror de 2009. E eu espero você do outro lado do castelo.